Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 17 de abril de 2024, estamos na terceira semana da Páscoa. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 35 a 40. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos digo que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amados irmãos e irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos diz: esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E assim, amados irmãos e irmãs, quando fazemos a leitura desse trecho do Evangelho de João, fica aquela dúvida, né? Como nós podemos ver, Jesus hoje? Porque nós temos que ver e crer para alcançarmos a vida eterna. Veja o que é que ele diz, ó. Todo aquele que vê e crê no Filho do Homem terá a vida eterna. E assim, amados irmãos e irmãs, e aí? Como que nós hoje vamos ver Jesus com os olhos da carne? Como que nós hoje vamos crer em Jesus, né? Já que Jesus, o acontecimento, o Jesus histórico já esteve conosco, né? Há mais ou menos 2000 anos atrás. Então, e aí, amados irmãos? E assim, precisamos relembrar, viu, amados irmãos, que os dois ladrões, vejam, agora vamos fazer aqui uma exegese, os dois ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus, o Gestas, que estava do lado esquerdo, e o Dimas, que estava do lado direito. Então, o que aconteceu, amados irmãos e irmãs? Os dois viram Jesus com os olhos da carne, vejam, eles estavam ali, né? Ambos, né, estavam um do lado, de um lado e do outro de Jesus. Então, eles viram Jesus com os olhos da carne. Mas aí tem algo estranho, amados irmãos. Porque ao Gestas, Jesus não disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele disse somente a Dimas, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o que é que nós podemos ver, amados irmãos? Quem viu Jesus e acreditou foi somente o Dimas. Ou seja, ele viu Jesus com os olhos da fé. Deste modo, amados irmãos e irmãs, Jesus pôde dizer a Dimas, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A gente vê isso lá em Lucas 23, versículos 43. Por isso, amados irmãos e irmãs, todos nós podemos ver e crer em Jesus, pois para vê-lo não dependerá dos nossos olhos carnais, e sim dos olhos da nossa fé. Enfim, precisamos vê-lo hoje como nosso Senhor e Salvador e, na fé, colocar em prática as suas palavras para alcançarmos por Cristo, com Cristo e em Cristo a vida eterna. Recordando, amados irmãos e irmãs, aquilo que a gente tem falado nas Santas Missas. Vejam o que é que nós fazemos. Nós somos capazes de fazer promessas, rezar um rosário, fazer penitência, para que Deus ouça
ou que Deus atenda o nosso pedido. Mas, amados irmãos e irmãs, infelizmente, Deus nos pede para perdoar, Deus nos pede para amar e nós não escutamos. Ou seja, Deus precisa nos escutar, mas nós achamos que não precisamos escutar a Deus. Então, amados irmãos e irmãs, vamos ver Jesus hoje, lembrem, com os olhos da fé. E crendo nele, repetimos, alcancemos a vida eterna. Mas como? Ouvindo a sua palavra e colocando em prática. Lembra de Jesus? Aquele que escuta as minhas palavras e põe em prática é como um homem prudente que constrói sobre a rocha. Então, meus irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.